Hoje eu quero falar para você de mais um exemplo de como você vai se organizar e como você vai fazer a sua estrutura flexível, mas ao mesmo tempo persistente no seu sonho e no seu objetivo. O que eu quero falar hoje envolve um planejamento entre a vida financeira e a vida em família, considerando cônjuges e filhos, e a vida que eu posso colocar como social, que é fazer uma viagem. Então, esse exemplo é do meu plano de 2012. Esse ano de 2012, eu estava com um planejamento financeiro muito apertado e eu queria muito fazer uma viagem em família. Levar as crianças para uma praia, para um lugar bacana, mas eu não tinha a menor condição financeira de fazer isso. Mas eu coloquei no meu plano que eu iria fazer uma viagem de família para um lugar legal, para um lugar ousado, para um lugar diferente do que eu já conhecia. E então eu comecei a orar sobre isso e fazer meu planejamento sobre isso. E pensa num ano em que eu tinha inadimplência em relação aos meus contas a receber. Quanto mais eu orava, quanto mais eu focava, quanto mais eu pedia a Deus que eu precisava produzir e receber para acertar aqueles compromissos que eu tinha, para sobrar então aquele valor que eu precisava para viajar. E aí, isso não estava acontecendo. E eu continuava. Um dia, eu liguei para uma cliente e essa cliente, ela tinha um valor assim, bem alto assim, na ocasião para me pagar. Estava com os honorários atrasados, já fazia um tempo. E eu fiz a cobrança para ela, comecei a contar para ela o quanto que eu precisava receber, e aí, no meio da conversa, ela falou assim, que estava muito difícil a situação dela e tal. E como a gente seguiu na conversa falando sobre a situação financeira dos negócios e como estava difícil lá na empresa dela, como estava difícil no meu negócio, aí eu acabei falando para ela o real motivo que eu precisava receber. Porque eu não estava cobrando ela porque eu tinha... primeiro que quando a gente está fazendo cobrança, a gente precisa receber porque a gente tem o crédito, pronto. Não importa se você tem dinheiro, se você está com a sua conta abastecida e a pessoa que te deve está devendo para muita gente, está numa situação difícil. Se ela te deve, ela tem que te pagar e pronto. Você não tem que receber porque você precisa, você tem que receber porque é seu direito receber. Mas em algumas situações, quando você começa a contar a situação, às vezes você comove o seu credor. Então, o que eu contei para ela naquela hora? Eu falei assim, que eu tinha feito todo um plano, que eu tinha um desejo e que eu estava me esforçando muito, que eu tinha trabalhado muito e que eu precisava receber de todas aquelas pessoas e dela principalmente, porque era um valor bem alto, porque eu tinha esse desejo de viajar. E aí, assim, isso não é um hábito que eu tenho de contar isso, mas naquela ocasião eu tive vontade de contar. E quando eu falei isso para ela, aí ela falou assim, na hora, mas assim, sem dúvidas, ela falou assim, mas eu não tenho como pagar os seus honorários, mas na viagem eu posso te ajudar. Aí eu digo, verdade, como você pode me ajudar? Aí ela me contou que ela tinha um plano de membresia em um dos grandes resorts e que, inclusive, lá nessa membresia que ela tinha, me dava o direito das refeições. E que se eu quisesse mesmo fazer essa viagem e quisesse fazer isso na contrapartida da dívida que ela tinha, que era só para eu dizer a data, que ela ia ligar lá para esse lugar e que ela ia fazer a reserva e eu ia enviar as documentações para ela e ela ia deixar tudo organizado e que eu só deveria então comprar as passagens aéreas. Aí eu
fiquei assim impressionada, porque isso era muita coisa para mim naquele tempo, era assim algo muito fora do que eu planejava que eu poderia fazer com essa viagem. Aí contei para o meu esposo, contei para os meus filhos o que eles achavam, e eles falaram assim, não, ótimo, vamos, veja, faz o orçamento, verifica quanto é. E ela, peguei, escolhi a data, mandei para ela, e ela fez essa organização da viagem, e eu fui, comprei os aéreos e tudo certo, viajamos e curtimos, conhecemos aquele lugar novo, vivemos aquela experiência e foi maravilhoso, foi muito assim, além do que eu esperava. E aí, quando eu estava lá na viagem, eu fui conversar com o pessoal lá do financeiro e perguntar quanto era aquela viagem, quanto custava aquela estadia naquele período, porque eu queria saber como funcionava. E quando eles me falaram o número, que se eu não fosse membro, né, se eu não fizesse parte da membresia daquela empresa, e eu fosse comprar avulso aquela semana me custaria um valor que era 5 vezes maior o valor que aquela mulher tinha de saldo devedor comigo. E aí, enquanto eu ouvia isso daquele atendente ali, o Senhor falou no meu coração, aquela palavra que fala de Salmos. Eu quero ler também essa parte, porque essa parte é muito, muito interessante. E às vezes a gente lê e não compreende que o Senhor está falando com a gente a respeito daquilo. Então, quando o Senhor fala assim que aos amados, Ele dá enquanto eles dormem. E aí a gente às vezes pensa que isso é algo para os outros, mas isso não é para os outros. Salmo 127 vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dorme. Então, assim, quando o Senhor falava comigo desta palavra, e eu fiquei assim tão maravilhada que não é eu estava dormindo e o Senhor me deu uma viagem. Não, eu estava orando e confiando que naquele ano eu viajaria com a minha família para um lugar diferente, para um lugar de repouso, para um lugar de descanso, para um lugar de renovar as energias, mesmo que a minha estrutura financeira não tinha aquela condição, porque o dinheiro não estava no caixa, eu tinha contas a receber, e durante todo aquele semestre eu cobrava e não acontecia, eu cobrava e não acontecia, e eu confiava, e naquela conversa, de uma cobrança natural, de um trabalho, de uma rotina do dia a dia, de você ligar, mandar mensagem para alguém que está te devendo e perguntar sobre quando ela vai te pagar, como ela quer te pagar, e dali sair uma conversa e você acabar abrindo seu coração, contando o que é que realmente você quer fazer com esse dinheiro, por que realmente... E veja que quando você combina isso com o ambiente profissional, isso não parece legal, porque você, no seu ambiente profissional, você está lá executando a tua função, falando da tua vida. Como é que você vai falar da tua vida? Você está falando ali dos seus negócios, da sua estrutura, é uma conversa séria, é uma cobrança. Mas quando Deus está no negócio, as portas se abrem de uma maneira que a presença de Deus entra, filtra qual é a conversa necessária que tem que sair ali, e Deus faz o milagre. E é isso que eu vejo que quando a gente fala, quando o salmista diz que aos amados o Senhor dá enquanto eles dormem, o Senhor dá enquanto eles confiam, enquanto eles descansam no colo do Pai. E então tudo vai acontecer. Não deixa de colocar, mesmo que o teu sonho parece às vezes, puxa, está tão difícil, estou tão apertado, ainda vou colocar uma viagem no meu projeto. Para que você quer essa viagem? Se essa viagem for algo puro diante dos olhos do Senhor, se essa viagem for para você ter um concerto juntamente com os seus filhos, juntamente com o seu esposo, com o seu cônjuge, se você tem esse desejo no seu coração de destacar esse tempo para honrar o nome do Senhor enquanto você descansa num lugar diferente, num lugar bacana, se você tem esse sonho de passar um
tempo num lugar onde é lugar de honra, onde é lugar bonito, onde é um lugar que você vai se sentir valorizado, talvez até mesmo para reparar uma dor que você já perdoou, mas que a sua alma ainda precisa desse consolo. O Senhor entende os desejos do seu coração. Ele quer que você coloque diante dele tudo o que você deseja. Tudo o que você deseja, porque o Senhor, Ele tem prazer em realizar os seus planos, quando você ousadamente tem coragem de escrever os seus planos. Eu lembro aqui dessa parte de escrever, quando o Senhor fala com Abacuque, ele estava ali há dias, há meses, eu não sei precisar assim, dizer exatamente quanto tempo, mas era um tempo, dizendo violência, violência, gritando ao Senhor, mas ele não explicava exatamente o que ele queria que o Senhor fizesse. Quando chega aquele dia que o Senhor o responde, depois dele insistir, ele diz, Senhor, eu vou subir na torre de vigia e não saio de lá enquanto o Senhor não me responder. E aí o que acontece? O Senhor vem e fala com ele, fala assim, escreve que eu vou te dar uma visão, mas você escreve em letras tão grandes, porque até quem passar correndo vai conseguir ler o que você escreveu. Então é isso, fazer projeto é isso, é você escrever a visão que você tem, é você escrever o sonho que você tem, é você escrever a meta que você tem, aquilo que age no seu coração que ainda não deu certo, ou que já deu certo uma parte que você precisa melhorar, que você vai colocar isso diante do Senhor, que você vai consagrar isso ao Senhor e vai ser bem sucedido. Não é porque você merece, mas é porque você é filho de Deus, porque o merecimento de filho é aquele merecimento que, se você está debaixo das ordens do Pai, se você está debaixo da proteção do Pai, se você se posicionou como filho, se você admitiu essa condição de filho, é seu direito, é sua herança viver todos os benefícios que o Senhor tem para você. Tudo bem?